Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Vamos para mais uma edição do Jornal do Masa. Terça-feira nós temos aqui uma publicação em mãos, a famosa Folha de São Paulo, do dia 11 de junho, este dia, desta terça-feira. A edição é a número 32.941, o ano é o 99º da Folha de São Paulo. Estou em mãos com a edição nacional, concluída no dia anterior às 21h11, o jornal que teve o custo de R$ 5,00. Portanto, se você é um assistente aqui do canal Jornal do Masa, eu que raramente peço alguma coisa nesse espaço nobre. Se você quiser colaborar conosco, há vários mecanismos. Eu tenho a poupança embaixo, né? Sempre na descrição. A partir de R$ 5,00 você já ajuda a gente a comprar uma edição do jornal diariamente para a gente poder informar, dar a nossa análise, o nosso ponto de vista do mundo. Tem um Apoia-se, nós já temos 5 apoiadores, incluindo uma da Europa que nos apoiou pelo PayPal. Então fiquem à vontade. Outra coisa, não se esquece de falar para o seu vizinho entrar no canal, para o seu amigo, para o seu filho, para a sua filha, para a gente poder divulgar mais o canal. E começou o canal, por favor, dá aquele like, positiva, dá joinha, é isso que faz o canal crescer e ser cada vez mais monetizado. Se você não tem um dinheirinho para ajudar a gente, você pode ajudar dando o seu like, o seu clique. Isso representa para a gente alguns centavos e é fundamental para a permanência, para a sobrevivência do canal. Muito bem, nós fizemos hoje uma análise sobre o plano Dubai, que é o plano que o governo federal pensa em, substituir a Zona Franca de Manaus, como nós fizemos a análise agora há pouco, mas nós vamos continuar nesse primeiro caderno, como eu disse, feito de 22 páginas, um caderno extenso, e a página 16 nós temos a seção Mundo, o antigo caderno Mundo, que com a redução dos jornais devido à concorrência da internet, tornou-se uma seção do primeiro caderno. Aqui você vê a primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher. Não, essa aqui é a Theresa May. A Margaret Thatcher foi de 1979 até 1988. E depois dessa brincadeira, gente, trata-se da Theresa May na foto. May, durante uma feira de tecnologia em Londres, nesta segunda-feira, dia 10 de junho de 2019, e o título da reportagem é Corrida para a sucessão de May tem início com 10 candidatos. Como o Reino Unido é um país sempre muito importante em relação às suas opiniões políticas, às suas posições econômicas, é um país que está envolvido na saída, na possível saída da União Europeia, seria o primeiro acontecimento desde 1957, quando foi criado o mercado comum europeu e que evoluiu a partir de 1993 para a União Europeia. Essa reportagem, então, fala da sucessão da Theresa May, que tem 10 candidatos. Como é um país sempre relevante, sempre envolvido em situações que são noticiários internacionais, nós precisamos então continuar a análise. Embaixo do título, ex-prefeito Boris Johnson é favorito na disputa interna do Partido Conservador. Brexit será desafio de novo premier. Brexit é a possível saída do Reino Unido da União Europeia, fato que vem sendo discutido desde que foi aprovado em plebiscito em 2016 e que tem uma data definitiva
né? Não sei se é bem definitiva assim, já que ela foi adiada por várias vezes, mas em tese ela será definitiva agora em outubro de 2019, quando vence o prazo para o Reino Unido tomar a sua posição. Ou permanece, e essa permanência deverá ter novas bases, novas negociações, novos tratados, ou sai definitivamente e segue sua vida. Então, a reportagem que é feita em Londres pelas agências de correspondência internacional, a France Press e a Reuters, nós então vamos comentar a corrida para a sucessão de Theresa May, que tem 10 candidatos. Vamos lá. 10 candidatos foram inscritos na disputa para suceder a primeira-ministra Theresa May, como líder do Partido Conservador, anunciou nesta segunda-feira, dia 10 de junho, o Comitê 1922, que administra a votação. Então, foi dado a largada para substituir a primeira-ministra do Reino Unido, que não conseguiu resolver o problema do Brexit, por isso resolveu deixar o governo do Reino Unido. Gente, vocês viram na reportagem que ela é do Partido Conservador que formou importantes políticos, importantes premiers ou primeiros ministros ao longo da história do Reino Unido, entre eles Winston Churchill, o histórico primeiro-ministro a enfrentar a Alemanha nazista vitoriosamente. Depois, como eu brinquei no início da reportagem, a Margaret Thatcher, que inaugura o capitalismo neoliberal dentro do Reino Unido, depois cruza o Atlântico Norte, vai fazer morada nos Estados Unidos, à época governada pelo presidente Ronald Reagan, que dá o golpe de misericórdia na Guerra Fria e acaba definitivamente com a União Soviética. Então, partido importante, há o partido de oposição a ele, que é o Partido Trabalhista, que por vezes forma também governos importantes, mas historicamente o Partido Conservador é o mais forte. Entre os candidatos estão o ex-chanceler e ex-prefeito de Londres, Boris Johnson. Boris, favorito na disputa, o sucessor de Johnson na chancelaria, Jeremy Hunt, o secretário do Meio Ambiente, Michael Gove, o ex-secretário do Brexit, Dominic Raab, e o secretário da Saúde, Matt Hancock, e o secretário do Interior, Sajid Javid. Então, há uma série de candidatos. A Folha de São Paulo trouxe o perfil de alguns deles e a gente então vai analisar alguns desses candidatos. Candidatos à sucessão de May. Primeiro, Boris Johnson, 54 anos, ex-secretário do Exterior e ex-prefeito de Londres, apoiou o plano do Brexit após May anunciar renúncia. Quer dizer, se os eleitores britânicos indicarem, apontarem para a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Comuns, e para a Câmara Alta, que é a Câmara dos Lordes, assim que funciona o parlamento inglês, para o Boris Johnson, definitivamente o Reino Unido deixa a União Europeia. Segundo candidato, Jeremy Hunt, 52 anos, atual secretário do Exterior, defendeu permanência na União Europeia em 2016, mas depois mudou de posição. Então, se os eleitores escolherem o Jeremy Hunt, igualmente o Reino Unido deixa a União Europeia. Michael Gove, 51 anos, grande defensor do Brexit em 2016, perdeu para a May a disputa para substituir James Cameron
como premier e agora criou polêmica ao admitir que usou cocaína. Como é um país conservador, até o partido chama-se conservador, a admissão de utilização de drogas pesa muito quanto Michael Gove, mas se ele for indicado sucessor da primeira-ministra Theresa May, provavelmente o Reino Unido também terá o destino de deixar a União Europeia. Dominic Raab, 44 anos, o mais jovem dos 4 até agora analisados, ex-secretário do Brexit, é adversário de Johnson na ala do partido que defende uma saída dura da União Europeia, ou seja, daqueles que querem um desligamento irrestrito, sem participação nenhuma na União Europeia após a saída do Reino Unido. Quinto candidato, o Sajid Javid, 49 anos, perfil do secretário do Interior, banqueiro, filho de imigrantes, é visto como ônus e bônus. Ônus, por quê? Tem esse lado ligado aos estrangeiros e vocês sabem que os imigrantes não são bem vistos no Reino Unido. Mas bônus, exatamente pelo mesmo motivo. Acabaria com a política de discriminação que é intensa no Reino Unido em relação aos estrangeiros. No mundo de hoje, isso seria bastante relevante. Matt Hancock, 40 anos, o sexto candidato, o mais jovem entre todos os 6 que apontamos, é o atual secretário da Saúde, ficou de fora da briga sobre o Brexit, lançou campanha contra o movimento anti-vacina. Quer dizer, ganhou muitos pontos, porque no mundo cada vez mais absurdado e ignorante, surtado com coisas tipo antivacina, terra plana, o homem não foi na lua, defender uma posição corajosa dessa contra um bando de pessoas ignorantes é bastante importante para o Matt Hancock. Quem saiba, seja uma lufada de ar limpo, puro, renovado dentro da política britânica, até porque é o mais jovem. O sétimo candidato é o Rory Stewart, 46 anos, ex-secretário de Desenvolvimento Internacional, percorreu a pé o Afeganistão 4 meses após o 11 de setembro. História que conta no livro The Places in Berlin. Obviamente que ele fez isso para mostrar que se o Afeganistão estava envolvido no ataque de 11 de setembro e quem estava envolvido era a liderança do Talibã, não um país miserável que luta pela subsistência, que é o caso do Afeganistão. E para mostrar que o país, em hipótese nenhuma, poderia ser bombardeado brutalmente. Então é um pacifista, uma visão também interessante para este país que é tão belicista, pró-norte-americano, que é o Reino Unido. Oitavo, uma mulher interessante, Andrea Leadsom, 56 anos, ex-líder da Câmara dos Deputados. Nona candidata também, uma mulher, Esther McVie, 51 anos, ex-apresentadora de TV e ex-secretária de Trabalho e da Previdência. E décimo, esses 3 últimos são candidatos minoritários, dificilmente vencerão a eleição. Mark Harper, 49 anos, deputado. Então podemos dizer que os 4 primeiros candidatos, eles são conservadores e têm uma probabilidade maior de serem eleitos. O Boris Johnson, o Jeremy Hunt, o Michael Gove e o Dominic Raab. E podemos dizer que os 3 seguintes, o quinto, sexto e o sétimo candidatos, eles são, digamos, mais liberais
e que trariam um sopro diferenciado, de política diferenciada para o Reino Unido, que é o Javid, né? O Sajid Javid, o Matt Hancock, que é o mais jovem deles com 40 anos, e o Horace Stewart. Bem, feito então o perfil desses 10 candidatos que tendem a substituir Theresa May, disputarão ainda o ministro do Desenvolvimento Internacional, Horace Stewart, a ex-secretária do Trabalho e da Previdência, Esther McVie, a ex-líder da Câmara dos Deputados, Andrea Leadsom, e o deputado Mark Harper, como a gente acabou de comentar. Um 11º nome, Sam Gyimah, retirou sua candidatura pouco antes do anúncio, afirmando não ter obtido apoio suficiente. Era o único que defendia a realização de um segundo referendo sobre o Brexit, a saída britânica da União Europeia. No entanto, essa possibilidade não está descartada. Uma segunda consulta à população para ver se o Reino Unido permanece ou não dentro da União Europeia. Até porque agora teria 2 novos problemas, que seriam a saída da Escócia e da Irlanda do Norte do Reino Unido. O Reino Unido pode desaparecer, ele pode rachar com o advento do Brexit. A primeira rodada de votação entre os 300 parlamentares conservadores eleitos ocorreu nesta quinta, dia 13. Ou melhor, ocorrerá nesta quinta, então vou reler. A primeira rodada de votação entre os 300 parlamentares do Partido Conservador ocorre nesta quinta, dia 13, para que eles possam indicar quem é o candidato apoiado. Sucessíveis votações ocorrem até restarem só 2 candidatos que irão a voto, então, pela totalidade dos membros do partido. Partido Conservador, 160 mil membros do partido. Na última sexta, 7 de junho agora, Theresa May confirmou sua renúncia da liderança do partido. O primeiro passo para deixar o comando do governo, marcado pelas indefinições sobre o Brexit. Então ela renunciou porque ela queria retirar agora no início de 2019 o Reino Unido, mas não teve apoio suficiente, ficou desgostosa e preferiu deixar o cargo. Ao iniciar a campanha nesta segunda-feira, 2 dos principais adversários de Johnson, Boris Johnson, principal candidato, o Gove e o Hunt, disseram que pretendem destacar sua seriedade em relação ao ex-prefeito londrino que cometeu uma série de gafes quando comandava a diplomacia britânica. Então agora começa o jogo sujo. O Boris Johnson, ex-prefeito de Londres, é o mais cotado, mas os adversários estão de olho. O próximo líder dos conservadores deverá dominar a arte da negociação, não a arte da retórica vazia, afirmou Hunt em uma crítica indireta ao rival. Durante o fim de semana, Hunt declarou estar absolutamente seguro de que, se adotarmos um bom enfoque sobre o tema, os europeus estariam dispostos a negociar com base em uma conversa que afirma ter tido com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Então, veja bem que nós temos aí um representante, o Jeremy Hunt, 52 anos, que afirma que teve uma conversa com a grande líder da União Europeia, a chanceler Angela Merkel. Angela Merkel, então, prometeu a ele que seria possível conversar sobre a saída ou novas condições para a permanência do Reino Unido. Então ele mostra ser o grande interlocutor
para resolver o problema do Brexit e acusa o Boris Johnson de politicagem, de falar demais e não ter uma proposta concreta como esta. Os outros 27 países da União Europeia reiteraram, no entanto, que não modificarão o acordo de saída concluído em novembro entre Londres e Bruxelas, que foi rejeitado 3 vezes pelos congressistas britânicos. A tentativa de Gove de se apresentar como alternativa confiável pode não vingar, depois de o secretário ter admitido que usou cocaína há mais de 20 anos. Como se trata do Partido Conservador, esse uso de drogas, mesmo 20 anos atrás, quando ele tinha 31 anos apenas, é visto como algo inadmissível. Quase todos prometeram que conseguem solucionar o imbróglio do Brexit em menos de 3 meses, entre a escolha do novo líder no final de julho e o prazo atual de saída em 31 de outubro. Coisa interessante, os atuais tentaram durante simplesmente 3 anos e não deram conta. Eles dizem que vão conseguir em 3 meses. A se conferir. Sem o Brexit, não haverá um governo conservador e talvez nenhum partido conservador, diz o Jeremy Hunt. Então, pessoal, parece que ameaça mudar profundamente a política do Reino Unido se a questão da saída ou permanência na União Europeia não se resolver. Dominic Raab, que deixou o governo por rejeitar o acordo de saída de Theresa May, disse que ele também poderia conseguir um novo pacto, mas prometeu que o Reino Unido deixará o bloco na data fixada, mesmo que isso signifique regredir para os termos comerciais básicos da Organização Mundial de Comércio. Ou seja, o Reino Unido sairia e não teria nenhuma tarifa preferencial de comércio com os demais membros da União Europeia e funcionaria como um parceiro comercial tradicional, o que é regulamentado pela OMC. As diferenças entre os candidatos refletem a desunião dos conservadores na questão, o que significa que 3 anos após 52% do país decidir pela ruptura com a União Europeia, continua incerto como quando ou até se esta ocorrerá. Ou seja, a população decidiu, o governo estava pronto para tomar decisão, mas os parlamentares não têm certeza se o Brexit é a solução para que o Reino Unido possa resolver suas questões. Pior, como nós já até fizemos esta análise aqui no Jornal do Masa, o preço do Brexit. Muitas empresas estão deixando o Reino Unido, o desemprego tem crescido e até a libra esterlina tem perdido valor como, digamos, retaliação à saída do Reino Unido da União Europeia. Então, talvez o tiro saia pela culatra. O Reino Unido quer deixar o Brexit para se tornar mais independente economicamente, mas talvez os parceiros comerciais que ele pretende aumentar e aumentar o fluxo comercial não se concretize exatamente porque o Reino Unido deixou a União Europeia. Então, uma situação muito delicada, todo mundo está em ponto de interrogação, apesar que o relógio está passando e desta feita é dia 31 de outubro e não haverá um novo prazo. A incerteza afetou a economia britânica, que encolheu só em abril 0,4%. Mostraram cifras oficiais nesta segunda-feira. Um recuo maior do que qualquer economista previu em uma pesquisa realizada pela Reuters na semana passada. Se vocês estão acompanhando o Jornal do Masa,
nós fizemos um especial usando a revista Exame, chamado O Preço do Brexit. Você pode conferir. Se quiser conferir rapidamente, nós temos uma playlist União Europeia ou Europa. Vai lá, confere rapidamente, assiste a todos os programas e você então vai poder ter uma base mais sólida sobre a situação. De tal maneira que a gente contribuiu um pouco mais para desenvolver o debate sobre esta situação e a substituição da primeira-ministra do Partido Conservador, Theresa May, no comando do Reino Unido. Obrigado, gente. Até a próxima. Fiquem bem. Não se esqueçam de curtir e, se puderem colaborar com o canal, é bastante importante para que a gente possa sempre ter publicações novas. Obrigado.